Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Selig, você está na Collectors Quadrinhos. Eu quero falar hoje sobre esse lançamento aqui, Dylan Dog, edição número 45 da Mitos Editora, que aqui começa uma nova fase da publicação de Dylan Dog aqui no Brasil. Porque a Mitos, a partir dessa edição, ela começa a reunir dois números originais, dois volumes originais italianos em uma única edição brasileira. Então fica com o dobro de páginas, fica com 196 páginas e passa a trazer duas histórias em um formato que tem um preço acessível, R$ 59,90, em um formato que proporciona uma publicação mais rápida dos quadrinhos de Dylan Dog, em um formato que para mim é excelente, entendeu? Porque, como eu disse, tem preço bom, traz mais histórias e é muito bem-vindo mesmo ao mercado brasileiro. A periodicidade, se não me engano, segue sendo bimestral, então tá aqui a edição 45 de Dylan Dog pela Mitos, chamada Os Cavaleiros do Tempo, que tem essa história, e tem também uma história chamada Titanic. As duas histórias aqui foram escritas pelo Claudio Chiaverotti, que é um roteirista bem interessante do universo da Monelli. Ele é o criador de Morgan Lost, que é publicado aqui no Brasil pela Editora 85, inclusive em edições também dois em um pela 85. Vamos lá então as histórias que estão aqui em Dylan Dog número 45. Ela traz as edições número 89 e 90 originais publicadas na Itália. A 89 saiu em fevereiro de 1994 e a 90 em março de 1994. A primeira história, chamada Os Cavaleiros do Tempo, traz roteiro do Claudio Chiaverotti com arte do Bruno Brindisi. Essa história, ela é um tanto quanto peculiar. Eu achei ela singular, assim, porque ela explora um tema aqui que tenta explorar, traz para discussão as origens da criatividade, as origens da fantasia. Então a gente acompanha uma escritora de livros que a realidade e a fantasia começam a se transformar na vida dela. Os personagens que ela cria nos livros dela vêm para a realidade. Daí começa uma trama bem interessante, com alguns aspectos filosóficos, inclusive, que eu achei uma das histórias mais, como é que eu vou dizer, ao mesmo tempo singulares e ao mesmo tempo mais cabeçudas de Dylan Dog, tá? Eu penso que a proposta colocada aqui pelo Chiaverotti aqui é muito interessante, ainda que em alguns momentos o desenvolvimento da história ele não tenha conversado tanto comigo. A arte do Brindisi é muito boa, esse desenhista, eu gosto muito do traço dele, é um traço bem limpo, como você pode ver aqui. E ela tem uma conclusão interessante, aqueles finais meio agridoces das histórias do Dylan Dog. Achei interessante, mas penso que poderia ser mais legal. A segunda é Titanic. Essa história aqui já conversa mais com o universo, digamos, mais convencional do Dylan Dog. Aqui com o roteiro do Chiaverotti e arte do Picato. Qual é o nome do Picato? Enfim, não lembro o primeiro nome do Picato que faz a arte. Aqui nós temos o Dylan indo atrás de um amigo seu que faleceu subitamente. Então ele pega um navio para ir até o Canadá, se não me engano, para encontrar esse amigo. Só que nesse navio começam a acontecer crimes muito chocantes. Então a gente começa a acompanhar uma história que é uma amálgama entre história de investigação e história de terror. É um roteiro muito bem escrito. Uma das histórias mais legais que eu li de Dylan Dog até agora. O Chiaverotti consegue construir um roteiro que
que prende a atenção do início ao fim. E não só isso, ele consegue fazer com que você não tenha ideia de para onde a história está indo e o que irá acontecer. Inclusive ele cria um final aqui muito surpreendente, me deixou meio de queixo caído, tá? A arte é bem interessante, é picato, né? É meio estilizado assim, e gostei. Cara, eu gostei muito dessa história, tem uma coisa, até citado aqui, tem uma coisa meio Agatha Christie nesse material, envolve uma seita, uma decisão aqui que acontece, e bastante trágica, gostei muito. Parabéns a Mitos por iniciar a publicação de Dylan nesse formato 2 em 1. Penso que é o formato ideal para as edições da Bonelli que a editora Mitos publica. Acho que Júlia poderia ser assim também. E os outros títulos que ela traz, né? Mas tipo, Tex Willer já é assim, já publica 3 juntos. Maxi Tex e outras edições de Tex já trazem mais edições juntas. Agora Dylan Dog traz 2. E penso que Júlia também pode ser assim. E a única questão é que poderia ser mensal, né? Mas pelo que eu entendi, é bimestral. Era isso, essa foi a minha opinião sobre Dylan Dog, edição 45, novo momento da revista aqui no Brasil, com as histórias dos Cavaleiros do Tempo e Titanic, ambas com tradução do Júlio Schneider, aqui com uma introdução, inclusive, do Júlio Schneider, falando das referências cinematográficas que os Cavaleiros do Tempo trazem. E essas contracapas aqui eu acho muito bonitas, tá? Aqui falando de Dragoneiro e aqui essa nova edição Tex Willer, que é quase um mini ônibus com 300 e tantas páginas, inclusive tenho que pegar. Valeu, obrigado por assistir, dá like, comenta, fala se curte Dylan Dog, está acompanhando, já leu Morgan Lost, por exemplo, isso aqui é muito legal e obrigado por acompanhar o canal.